Obrigada por você estar comigo mais uma vez. Provem e vejam que o Senhor é bom. Salmo 34, leremos do verso 1 ao 8º, depois pularemos e vamos lá para o finalzinho. E assim nos diz, Salmo de Davi. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclame a grandeza do Senhor comigo. Junto exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Verso 15. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Último verso que veremos deste versículo, 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Depois você pega e lê ele na totalidade. Esse salmo é muito interessante, pois Davi, ele o fez logo após ele ter se fingido de louco para se livrar do inimigo. E veja só, né? O homem segundo o coração de Deus, a criatividade dele. Até se fingir de louco para se livrar do inimigo, Deus foi com ele, ele teve sucesso. E ele aqui agradece a Deus, né? Ele diz que o justo, ele fica, Deus o livra, Deus o ampara, o anjo do Senhor está ao redor daqueles que o buscam. E quanta coisa boa nós lemos aqui, quando ele fala, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quando nós olhamos para o Senhor, acreditamos que ele vai nos livrar de todos os nossos temores, de fato. E ainda que tivermos com os temores, nós seremos capazes de avançar, de ir, mesmo com medo, vá. A palavra do Senhor nos diz para irmos. Quanto mais a gente declara a palavra de Deus, mais ela fica impregnada em nós e daqui a pouco nós estamos agindo de acordo com aquilo que nós estamos declarando. Olha quão maravilhosos são os versículos que eu li aqui, e tem outros aqui porque eu não li todos, e todos eles só dizem coisas maravilhosas do Senhor para conosco. Quando ele diz que os olhos do Senhor se voltam para os justos e estão sempre atentos ao seu grito de socorro. Sempre, como oraram aqui antes da gente começar essa gravação, que mesmo no meio do furacão, Deus nos olha. Nós temos a visão do céu, nós podemos, no meio da confusão, ou de uma cachoeira abaixo, sei lá o que, uma coisa, né, ruim, nós podemos olhar e ter a visão do céu. Porque Deus está sempre por perto, para nos proteger, para nos livrar. Nós podemos crer que tudo pode redundar num bem maior, tudo concorrer para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E como ele disse, o justo, né, ele vai ter muitas adversidades, mas o Senhor o livrará de todas elas. E mesmo quando o nosso coração estiver muito apertado, quase que desmaiando, nós podemos continuar confiando no Senhor, porque Ele é uma rocha firme. Nós somos humanos, nós somos frágeis, mas nós temos a graça dele, que nos acompanha, que está conosco. O que é a graça? É o poder de Deus para fazermos aquilo que Ele espera, que Ele quer de nós. E o Senhor nos ama profundamente. Ele cuida de nós. O nosso nome está escrito nas palmas das mãos do Senhor. Imagina. Quanta honra nós sermos a menina dos olhos dele. Toda palavra o tempo todo nos diz isso. Imagina Davi fingindo de louco numa situação.
Quem já imaginou que o homem de Deus, né, quantas situações nós passamos? E você já se imaginou você dando uma de louco, de louca, diante de uma circunstância para se livrar daquele problema, para salvar a sua vida? Olha quanta criatividade. E o Senhor dando um amém, porque Ele realmente o livrou. Então nós às vezes colocamos Deus numa caixinha e ficamos às vezes contemplando os nossos problemas sem saber, né, procurando uma maneira criativa de se livrar daquilo. Davi teve essa maneira criativa. Já passou episódio na televisão e já passou essa cena, ele dando uma de maluco. Depois, né, souberam que ele estava só fingindo. Mas e daí? Para o inimigo funcionou. Quantas vezes nas nossas vidas a gente tem que dar um de doido para passar determinadas circunstâncias? Não acreditar naquilo que a nossa mente está vendo, está ali, sair da alma e viver no espírito. Aí parecemos loucos para o mundo. O louco diz, não, isso aí não é normal. Mas viver para Deus, viver para a fé, é ter perguntas sem respostas, é ter situações que nós vamos parecer realmente que não somos desse mundo. Somos diferentes. Por quê? Nós contemplamos além daquilo que a gente está vendo. Porque se não contemplarmos, não conseguiremos viver, ultrapassar tudo aquilo. E a nossa luta, a Bíblia fala, não é contra a carne ou sangue. Nós precisamos sempre nos lembrar disso. Às vezes nós lidamos com situações tão complicadas, pessoas maldosas, malvadas, situações que tiram a gente do sério. E aí? Quem está atuando naquela situação ali? Quem está usando determinadas pessoas? Porque às vezes as pessoas dão abertura para que o inimigo as use. E ele vai usar, porque ele é espírito, ele não tem um corpo. E aí as pessoas são maldosas, as pessoas agem de tal maneira que ficamos abismados. Mas é preciso lembrar que a nossa luta não é contra aquela pessoa, mas na verdade ela está se permitindo ser usada. Ela é digna da misericórdia, ela precisa da salvação, porque senão ela não vai conseguir. Eu estava meditando hoje no livro do profeta Jonas, né? Jonas o fujão, e ele, né, teve que pregar para os inimigos do povo dele. E ele não queria, ele se rebelou, e ele foi parar na barriga do peixe. Nós conhecemos essa história. E lá ele ficou 3 dias, até que ele, né, foi vomitado, ele se arrependeu, e ele foi pregar para aquele povo. E muitos se converteram, muitas vidas foram salvas. Quantas vezes nós temos que lidar com pessoas indigestas, pessoas difíceis. Como isso que eu falei agora, nossa luta não é contra a carne e o sangue. E nós não conseguimos entender, nós queremos, né, lidar com aquilo no racional, na nossa mente. Mas como nós entendemos essas verdades bíblicas da nossa luta, que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra esse mundo espiritual que é real, a maldade que existe, que o inimigo usa, nós poderemos ser mais tolerantes, mais resilientes com as situações, com as pessoas, a fim de que nós possamos constrangê-las com o nosso amor, com a nossa paciência, com a tolerância, coisas que o mundo vem carecendo demais. Porque o mundo nós vivemos num intenso estresse. É estresse no trânsito, no banco, na comunidade, na vizinhança. Por todo lado nós vemos pessoas que estão estressadas, que estão ansiosas. Mas aí como se livrar de tudo isso? Ou como transitar no meio de tudo isso, tendo a paz que transcende a compreensão humana? Só em Cristo Jesus. Só Ele. Mesmo quando nós nos sentimos como Davi, né? Tivermos que fingir que somos loucos, nós teremos a certeza que o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Mesmo que você não sinta o seu coração quebrantado, porque às vezes nós não vamos ter sentimentos. Tivermos que escolher as coisas, que tomarmos decisões pela nossa alma, por sentimentos, nós estamos perdidos. Porque a nossa alma, uma hora vai estar de um jeito, sentimento de outra hora vai estar do outro. Às vezes você acorda de uma maneira que você não quer acordar, você não sabe de onde que veio aquilo, você deita de um jeito e levanta de outro. E aí, como lidar com essas situações? A alma é onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, às vezes feridas, às vezes traumas sobre traumas,
coisas acumuladas que nós nem sabemos exatamente de onde vem. Agora vem um barulho aí, legal, né? Passou. A minha rua é bem barulhenta, ela é via de hospital, então é muito movimento. Então veja bem, a nossa alma, ela pode nos trair. Então nós temos que ter o nosso espírito fortalecido pela oração, pela palavra de Deus. Quando a nossa alma desmaiar ou quiser desmaiar, ela será sustentada. Não podemos dar confiança, senão nós vamos ser arrastados por um turbilhão de coisas. Vem uma notícia daqui, vem uma notícia dali. Se não tivermos a fé como nosso alicerce, a palavra de Deus, acreditando, como ele diz aqui, Deus, o justo, terá muitas adversidades. Nós teremos, a palavra não nega, ela afirma que nós teremos adversidades. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus nos disse. E ele veio para derrotar o inimigo, para nos dar o exemplo, para nos mostrar que ele era homem, tal como nós éramos. E ele clamava pelo Pai, pela ajuda, pela graça. Jesus suou sangue no Getsemane, quando ele estava prestes a ir para a crucificação, para sofrer todas as dores. Ele sabia o que ele ia passar. E ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Então ele abandonou a vontade dele. E quantas vezes nós temos que abandonar a nossa vontade para vivermos na vontade de Deus? Quantas vezes temos que estender a mão, exercer atitudes de perdão, renunciar para exercitar esse amor de Deus pelas outras pessoas, sabendo que nós temos a graça que nos capacita isso. No momento o coração pode apertar, podemos ter náuseas, tremores, mas sabendo, entendendo, clamando ao Senhor, nós conseguiremos, nós venceremos todas as adversidades. Nós fomos chamados, escolhidos, Jesus morreu por nós. Ele derramou todo o seu sangue, ele cumpriu todas as exigências da lei, a fim de que nós fôssemos salvos, a fim de que fôssemos preparados para receber teu Espírito, o Espírito Santo que habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, templo aonde ele habita, onde ele quer estar, onde ele quer fazer morada. Nós somos a igreja viva. Imagina, isso é profundo demais. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para tomarmos posse dessa verdade. Eu sou o templo vivo do Espírito Santo. Eu sou a igreja amanhã que estará aí na rua. Você também é a igreja. E o que é a igreja? É aquela que resgata, é aquela que ama, é aquela que recebe os adoecidos de alma, aqueles que estão sofrendo, que estão angustiados. É o grande hospital de Cristo. Que tipo de hospital nós teremos para o outro? Teremos nos lábios um sorriso? Teremos um olhar compassivo, um olhar misericordioso? Como será? Dias difíceis. Final dos tempos. Nós sabemos, nós entendemos, a palavra nos diz. E no versículo 8, quando ele diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Sim, aflições, adversidades, todas as situações, nós não estamos livres delas. Todas estão aí, todas virão, mas o Senhor nos livrará de todas elas. E sabe, às vezes a nossa maior luta é conosco mesmos. Como eu falei, na nossa alma, as nossas vontades, sabe, os nossos hormônios, muitas vezes, né? Nós temos que lutar. Porque a carne, ela pende para que lado? Ela e o espírito travam uma luta. E a alma precisa se submeter ao espírito. Mas é preciso um espírito trabalhado. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, eles viviam pelo espírito. Mas uma vez que pecaram, as coisas mudaram. Mas veio Jesus para nos capacitar. Nunca podemos nos esquecer disso. Ele veio desde o nascimento, ele veio quebrando, ele veio mostrando, né, que o reino era diferente, que o reino dos céus não era o reino esperado pelos homens, não era esse tipo de reino. Ele nasceu numa estrebaria, ele poderia ter nascido num palácio, cercado de ouro, de joias raras, mas não. Ali já começou
e de uma jovenzinha, uma adolescente. Olha que coisa linda. O exemplo dele, a escolha dele. Um pai carpinteiro, não foi um pai rico. Ele veio nos mostrar o que realmente, o que de fato vale a pena ser vivido. E como poderemos viver. E ele disse para nós estarmos enxertados, para nós estarmos, né? Ele é videira, nós somos os ramos. E nenhum ramo vai crescer se não estiver ligado, se não estiver recebendo a seiva, metaforicamente falando. Ele vai retirar isso para a gente. Ele vai trazer até nós tudo que nós precisamos. Mas nós precisamos estar em postura de receber. E qual é a postura de receber? Tendo um relacionamento com Deus. Ter relacionamento com alguém que não se conhece não é possível. Por isso estou sempre dizendo, tantos pregadores dizem, precisamos conhecer a palavra. Não como obrigação, religiosidade, eu vou ler tantos capítulos por dia, eu vou fazer... Não, mas ler realmente, pedir a Deus, me dê sede, me dê fome pela palavra de Deus. E pedir a presença do Espírito Santo. Para quando estiver lendo a palavra, vir a palavra revelada, aquela palavra que fala aos nossos corações, que ministra a nós vida. E é necessário nesse relacionamento nós ouvirmos de Deus pela palavra, nós falarmos com Ele. Deus é muito mais do que tantas regras que às vezes nos são impostas, sabe? Às vezes as pessoas acham dificuldade. Não, como vamos relacionar com Deus? O grande amigo, o melhor amigo, aquele que nós temos temor, sim, reverência, mas aquele que nos ama. E nós podemos ter a certeza desse amor, desse cuidado por nós. E vamos nos relacionar, vamos dar prioridade, priorizar o tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Aquilo que eu dou valor, aquilo que eu sei que é importante para mim, eu vou em busca. Agora, se não é importante, e se a minha vida espiritual não tiver valor para mim? Se eu não entendi ainda que isso é muito além. Se só vai acontecer numa situação extrema, como às vezes algumas pessoas se expressam, já fiz tudo, né? Vamos orar. Não, vamos orar primeiro e depois fazer aquilo que a oração nos apontar, aquilo que ela nos sensibilizar a ser feito. Primeiro a oração, depois as demais coisas, como Mateus 6:33 nos diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas é necessário uma escolha, porque Deus não vai nos impor que nós nos entreguemos a Ele, que nós andemos nos caminhos dele. Ele nos deu livre-arbítrio, mas colocou dentro de nós o anseio pela eternidade, o anseio por Ele. Está dentro de cada um de nós. Como já disseram, né? Há um buraco, há um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Eu não sei como você está agora, como que você se encontra, sabe? Pelo menos eu muitas vezes já fui para o YouTube e pedi a Deus: Deus, eu preciso de uma palavra agora. O Senhor sabe como eu me sinto? Me dê uma palavra que me desperte, que me conforte, que me exorte. Nem eu sei o que eu preciso, Deus, mas o Senhor sabe. Então e quantas vezes Deus me deu aquela palavra personalizada, exatamente como eu precisava. E eu espero e desejo que essa palavra possa ir ao seu encontro e preencher o seu coração. E fazer com que você creia, aumente a sua fé, o seu desejo de conhecer a Deus, de acreditar que Ele é muito mais do que eu fale, do que muitos outros pregadores falem. Sabe por quê? É o Espírito Santo que nos convence. Em Zacarias, do profeta Zacarias, no livro do profeta Zacarias, ele diz: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. É pelo Espírito de Deus. Eu não tenho poder de falar, de convencer você, mas o Espírito Santo, ele tem essa condição total, porque ele é o próprio Deus. E ele ministra a nós. Ele nos tira do pecado, ele nos dá a convicção, e nós sabemos porque nós sabemos. Nós temos a certeza de que Deus está conosco. Mesmo em meio ao furacão, às turbulências da vida, nós podemos pedir a Ele: Senhor, me carregue no seu colo. Eu não tenho pernas para andar agora. Eu estou vacilante, eu estou caindo, eu estou desmaiando, Senhor.
Ele nos carrega, Ele nos leva. Como Ele levou o povo lá, né? Como nas asas das águias. É um pássaro que voa alto. Sempre a Bíblia usa muito essa figura da águia, que é uma figura forte. O versículo 17 diz: os justos clamam. Clamar é uma oração mais intensificada, um pedido mais forte. Eles clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. De todas tribulações. Só que a gente precisa entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Talvez aquilo que eu queira, que eu espere, não seja o que o Senhor planejou. Porque Ele vê numa amplitude maior. Ele vê aquilo que nós não estamos vendo. Ele conhece o que nós conhecemos em parte. Então Ele escolhe para nós. E Ele sabe escolher. Mas é preciso que haja da nossa parte confiança, fé, para viver na vontade de Deus, para viver nos desígnios do Senhor. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Mas a nossa mente, ela é muito teimosa e ela é obsessiva. Quantas vezes a nossa mente, ela acha que sabe, ou ela quer saber, ela quer passar na frente de Deus, e ela monitora, e ela planeja, ela soma, divide, multiplica, subtrai. E nós queremos ser imediatistas. Isso tudo é da nossa alma. Mas o Senhor é diferente. O tempo do Senhor é diferente do nosso. Ele vive num tempo diferente. Eu estava me lembrando que ontem eu vi um filme muito interessante. Muito interessante. Que tinha o céu, tinha alguém que morreu, mas que voltava para poder cumprir, para poder... alguns resgates, algumas coisas que não estavam arrumadas ainda, né? E eu falei, gente, olha que interessante. Muito interessante. E a gente vai vendo aquilo que as pessoas imaginam do que seja o céu, né? Como que é a morte, como que se parte, como que se vai. Mas uma certeza nós podemos ter. O Senhor preparou um lugar muito maravilhoso para nós. Por isso, esse Espírito precisa ser trabalhado. Preparado para a eternidade. A Bíblia fala que desgraçados seremos se nós colocarmos os nossos propósitos, o nosso foco tão somente nessa vida. Não tem como. Vai além. Isso aqui é só uma capa. Há um Espírito aqui dentro, que é eterno, que veio de Deus e voltará para Deus. É tão óbvio isso. Hoje as motos aqui estão uma benção, né? Olha só, um fundo de moto. Então vai muito além. Vivemos cada momento como se eles fossem eternos. Esquecemos rapidamente de que nós somos... Tapou o nariz, parou de respirar, acabou. É tão simples, é tão fácil que a vida vai embora de repente. E nós nos enveredamos, e nós nos embriagamos nos nossos sentimentos, nas nossas opiniões, nas nossas vontades, nas nossas dores. E aí quando alguém parte muito próximo de nós, nós damos aquela acordada. Daqui a pouco esquecemos e vamos de novo. É da natureza humana. Por isso é necessário viver um relacionamento sério com o Senhor. Estar nesse relacionamento. Permanecer nesse relacionamento. Porque senão nós não conseguiremos. O último versículo desse Salmo 22, ele fala o seguinte: o Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Olha só, hein? Ninguém se refugiar no Senhor será condenado. O Senhor tem promessas maravilhosas para as nossas vidas. Estão todas na Bíblia. Mas precisamos ler para podermos entender, para podermos a nossa mente ficar encharcada da palavra de Deus. Como eu disse agora há pouco. Como eu vou me relacionar com alguém que eu não conheço? Para eu conhecer a Deus, eis aqui a palavra dele. É a palavra dele, através da palavra. Ele honra a palavra dele. O Salmo 38, não sei se eu falei na minha última pregação com vocês, mas eu vou voltar lá. No Salmo 138. Espero estar certa. E às vezes são tantos versículos.
Sim, é o finalzinho, que diz o seguinte, o início diz: voltado para o teu santo templo eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Olha só a palavra do Senhor exaltada sobre todas as coisas. E essa é a palavra do Senhor. Há quanto tempo? E às vezes a gente deixa a nossa Bíblia, né? Algumas pessoas deixam aberta lá no Salmo 91 e só contemplam o Salmo 91, sendo que tem uma riqueza, uma imensidão de palavras, de saídas, de alegrias, de resoluções, de sabedoria. Provérbios, pura sabedoria, para nós estudarmos, para nós mergulharmos. Eu desejo, meu querido irmão, minha querida irmã, que essa palavra te desperte, se você ainda não despertou, né? E se já está desperto, que você adquira ainda mais. Eu peço para mim, para você, mais desejo, mais amor à palavra de Deus, às verdades do Senhor. Eu quero orar por você. Deus amado, querido, nós somos totalmente dependentes de Ti, Deus. Contempla essa vida que assiste esse vídeo agora, Deus, que busca conforto, que busca esperança, que busca vida nova, Senhor. Contempla, ó Deus. Se alguém que ainda não aceitou Jesus, que possa aceitá-lo, Senhor. Aí onde você está, na sua casa, diga para o Senhor com os teus lábios: Senhor, eu te aceito. E eu quero te conhecer, eu quero caminhar contigo, Senhor. Eu quero te entregar a minha vida. Eu não sei como faz isso, me ensina, Deus. Me conduza a uma igreja. Me torne perseverante, disciplinado em te buscar, ó Deus. Eu entrego a minha vida a Ti, Deus. Perdoa os meus pecados e me ensina a viver na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu te agradeço por você acessar o canal, curta, compartilhe e se não se inscreveu ainda, se inscreva. Mas não deixe de curtir para que essa palavra possa alcançar mais pessoas, ir além, cumprir a missão para a qual estou sentada aqui, pregando para você e gravando esses vídeos. Fique com Deus.